Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava videoaula de Android com Firebase. Hoje nós iremos dar sequência na aula anterior e vamos completar aqui a nossa Activity Cadastro Usuário. Nós paramos aqui no add onCompleteListener e clicamos aqui em New onCompleteListener. Ele já cria automaticamente esse método chamado onComplete, ok? Dentro desse nosso onComplete, nós iremos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o teste. If task, .is ou seja, realizado com sucesso. O que é o task? É esse cara aqui, ó, autenticação resultado, ou seja, ele conseguiu criar esse usuário? Se sim, ele irá fazer agora os nossos desejos dentro do nosso if, ok? Mas antes disso, vamos fazer aqui um else. Esse else é extremamente importante, tá, pessoal? O que nós vamos fazer aqui agora? Dentro desse else, nós vamos tratar caso ele não consiga criar esse usuário por falta de algum requisito mínimo, tá? Vocês vão entender aqui agora. Vamos criar aqui uma string chamada erro exceção. Colocamos aqui, iniciamos ela com vazio, tá? E vamos fazer aqui agora um try catch. Try, throw e passamos aqui task.getException, para ele pegar as exceções, tá? Ele vai sempre tentar pegar as exceções. E fazemos agora o nosso primeiro catch. Dentro do nosso primeiro catch, nós iremos fazer o seguinte: Firebase auth wiki password exception. Chamaremos de E, ok? Colocamos aqui o nosso, abrimos e fechamos as nossas chaves e vou colocar aqui erro exceção vai receber. Essa exceção é por conta do seguinte: a senha está muito fraca, ela tem que ter no mínimo 8 caracteres e eles pedem que tenha letras e números, ok? Mas nem sempre letras e números, mas nós vamos colocar essa informação para que o usuário possa digitar uma senha mais difícil de ser descoberta. Digite uma senha mais forte, contendo no mínimo 8 caracteres e que contenha letras e números, ok? Beleza, dentro dessa exceção, tranquilo. Deixa eu ver o que ele está pedindo aqui dentro desse. Por que ele está dando esse erro? Ele está pedindo uma cláusula catch. Aqui ele está pedindo a cláusula padrão, tá? Beleza. Aqui antes desse catch, eu vou até apagar esse catch que depois eu insiro ele no fim. Vou colocar mais um catch aqui. Eu vou copiar esse anterior, tá? A gente aproveitar código. Agora nós iremos fazer o seguinte. Firebase auth, a mesma coisa aqui. Porém, agora nós iremos testar a credencial e daremos a questão, a resposta para o usuário. O e-mail digitado é inválido. Digite um novo e-mail, ok? É caso o usuário digite um e-mail inválido. Colocamos mais uma aqui. Dentro dessa opção, dessa exceção, nós vamos fazer aqui Firebase auth user collision exception. Pelo nome você já deve entender o que está acontecendo. É quando já existe esse usuário. Então colocamos aqui. Esse e-mail já está cadastrado. Caso o usuário tente inserir duas vezes um usuário com o mesmo e-mail, ele vai dar esse erro, ok? E por último aqui vamos colocar a exceção que o nosso throw está pedindo aqui. É o exception e. Colocamos aqui erro exceção, chamamos de simplesmente erro ao efetuar o cadastro. Caso a gente não identifique nenhuma dessas opções anteriores, ele vai fazer esse teste para nós, ok?
E por fim aqui, depois de todos os nossos catches, vamos colocar aqui um toast.makeText. Colocamos o nosso contexto e o texto erro, dois pontos, ok? Um espacinho aqui, mais erro exceção e colocamos o tamanho, ou melhor, a duração desse toast e executamos ele com o ponto show. Ok. Beleza, pessoal. Isso é se ele der errado. Se ele der certo, nós iremos aqui criar um método chamado insereUsuário, ok? E vamos colocar aqui o nome de passar o usuário dentro. O que é isso? A partir de agora, além de nós adicionarmos aqui um usuário dentro do nosso autenticação, aqui nós iremos criar também uma árvore para ele dentro do nosso database. Vocês já vão ver isso na prática, ok? Que interessante que é isso aqui. Vamos voltar aqui, vamos criar aqui embaixo esse método chamado insereUsuário. É bem simples, mas também é muito interessante de prestar atenção nesse método, porque através dele, porque através é espelho, né, pessoal? Por meio dele, nós conseguiremos criar diversas coisas com o Firebase. Então é de suma importância que nós prestemos atenção nele. Private Boolean, vamos colocar aqui insereUsuário, recebendo um usuário como parâmetro, ok? E novamente aqui dentro o nosso querido try-catch. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o try-catch, apesar do curso não abordar Java. Durante o percurso eu vou dando algumas dicas da linguagem para vocês. O try-catch é o seguinte, ele sempre vai executar o que está dentro do try, e caso o que está dentro do try não conseguir um êxito, ele vai cair no catch, que é a exceção, ok? Então vamos lá criar o nosso catch aqui. Exception e colocamos aqui o nosso, vamos copiar o toast aqui de cima, tá, pessoal, para ganhar tempo. Colamos aqui, só vamos mudar a nossa mensagem. Vamos colocar aqui erro ao gravar o usuário, ok? Beleza, e vamos colocar aqui o e.print_stacktrace, que é para ele imprimir o erro aqui naquela linha de erros que aparece no Android Studio, e return false, ok? Agora voltamos aqui no nosso try. Dentro do nosso try, agora nós iremos utilizar o reference, que é o cara aqui em cima, tá? O database reference, que a gente chamou de reference, tá? Então vamos lá, reference, ele vai receber a configuração Firebase, que é o nosso configuração Firebase, e agora ele irá utilizar esse outro método aqui que nós criamos. Vai receber se a instância de Firebase ainda não existir, ele vai instanciar e receber essa referência, ok? Nós necessitamos dessa obter referência para nós podermos inserir dados no nosso Firebase. Então, configuração Firebase.getFirebase, e nós iremos agora criar nosso primeiro filho, nossa primeira criança. O que é a nossa primeira criança? Vamos colocar aqui .child. No Firebase, diferente de todos os outros bancos de dados, ou pelo menos da maioria dos bancos de dados, nós somos tratados, os dados são estruturados por meio de nós, ou seja, o nó João é um nó, o nó Alberto é outro nó, o nó Daniel é outro nó, e dentro desses nós, Alberto, João e Daniel, nós teremos aqui outros subnós, que serão nome do Daniel, idade do Daniel, e-mail do Daniel, sexo do Daniel, e todas as outras informações que contiver dentro desse nó. Agora vai ficar parecendo meio complexo para vocês, mas assim que ele inserir para nós no banco de dados, vocês vão ver como é interessante essa estruturação. Eu não sei se vocês já viram o formato de JSON, mas quem não viu, dê uma procurada aí no Google para vocês verem como funciona o formato, porque assim que a gente inserir, vocês vão ver esse formato no nosso app, ok? Mas vocês vão achar super interessante, porque o nosso primeiro nó se chamará
usuários. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, é o seguinte, esse nó vai ser semelhante ao nome da nossa tabela num banco de dados SQL ou MySQL, ok? Assim que a gente fizer a nossa primeira inserção, nós conseguiremos ver isso na prática, ok? E aqui embaixo vamos fazer um reference .push, aqui que é o interessante. Esse .push é o seguinte, não sei se algum de vocês trabalham com algum outro banco de dados, mas todo banco de dados tem nosso primary key, que é uma chave exclusiva para identificar cada um de nossos registros no banco de dados. Então no Firebase ele tem essa opção aqui chamada push, que ele gera uma chave automática e ordena por inserção no banco de dados. Para que serve esse métodozinho chamado push? Para quando houver 10 usuários inserindo no mesmo banco de dados, cada usuário não vai ter problema com a inserção por inserir dois registros ao mesmo tempo. Ele ajuda na recorrência de dados, ou seja, cada usuário vai gerar uma chave e cada um vai fazer a inserção dos dados exclusivamente dele, assim fazendo com que a segurança e a persistência dos nossos dados fiquem corretas, ok? Aqui no nosso ponto push, vamos colocar aqui ainda um set value. O que é esse set value? Esse set value é o valor que nós vamos inserir dentro, ou seja, abaixo do nosso push, que é a nossa primary key, criando assim um novo nó. Como nós vamos fazer isso? Dentro aqui da nossa classe usuário, temos todas essas informações que já foram inseridas aqui acima na nossa classe usuário. Através dela, ou melhor, por meio dela, nós conseguiremos agora inserir esse usuário dentro do nosso banco de dados. Simplesmente assim, pessoal. Agora basta nós colocarmos aqui agora o nosso toast e colocar uma mensagem de usuário cadastrado com sucesso. Usuário cadastrado com sucesso, ok? O que nós iremos fazer aqui agora, pessoal? Vamos executar esse app para nós vermos isso na prática, ok? Mas antes de executarmos aqui, pessoal, eu estou observando que tem algum erro aqui. Vamos dar uma corrida para nós vermos onde está esse erro. Aqui está nessa chave. Olha lá, ele está falando que não tem um retorno. Ou seja, eu esqueci aqui em cima, pessoal, de dar o return true para fechar o nosso boolean. Agora ele já saiu o nosso erro, vamos executar o app aqui. Creio que vai ser rápido. Não tão rápido quanto das outras vezes, porque nós fizemos muitas alterações, ok? Vamos esperar ele abrir aqui. Enquanto isso, vou abrir aqui a tela do nosso Firebase. Vou abrir duas telas, a da autenticação e do nosso database. Vamos ver como que ele vai abrir para nós aqui. Aqui está no database. E eu vou utilizar aqui agora o autenticação. Como vocês podem ver, só tem o usuário admin, ok? Vamos ver se abriu aqui para nós. Legal. Vamos fazer aqui o login com o nosso admin. Opa, admin.com, admin 32145. Clicamos em fazer login. Login efetuado com sucesso e agora nós iremos adicionar um novo usuário. Clicamos em add usuário. Vamos preencher aqui, eu vou colocar aqui vprogramação@gmail.com, vou colocar uma senha de prog. Eu vou colocar a mesma senha, pessoal, porque depois eu vou esquecer essa senha. Admin 32145, admin 32145. Vamos colocar aqui o nome. Ele está como senha, tá, pessoal? Antes de nós fazermos isso aqui, vamos deixar ele certinho. Vamos voltar no nosso Android. Vou vir aqui em Active de Cadastro Usuário. Aqui no nome, ele está como password e não é texto de senha. Ele é simplesmente um text, então podemos até apagar esse input aqui. Vamos executar novamente. Ele vai executar para nós aqui.
Essa aula está ficando comprida, pessoal. Assim que ele executar, eu volto com uma nova aula, ok? Então essa foi nossa 8ª videoaula. Espero que tenham gostado. Até breve, um abraço.